Que a gente tem que lembrar que o cybercrime é um negócio. Ele vai lá, ele tem ROI, tem TCO. Então, na hora que está sendo muito custoso atacar você, ele não vai colocar tanta energia, porque está muito mais fácil atacar a minha empresa. Vou conseguir ter o retorno financeiro da mesma maneira. Bem-vindos ao PeerCast, o podcast da PeerSec. Hoje eu estou aqui com uma figura, um amigo de longa data, uma pessoa muito especial, que tem um conhecimento muito rico no que ele faz e tudo que ele já fez, né? Tudo que ele já fez foi com muita excelência, com muito capricho. E eu falo isso porque eu já atuei, já trabalhei em alguns projetos com ele, como cliente, como amigo, enfim. E tenho orgulho de apresentar aqui para vocês, carinhosamente, o Nick. Queria que você se apresentasse, Nick, falasse um pouco sobre você. Alex, um prazer enorme estar aqui com você, obrigado pelo espaço, obrigado por essa parceria de longa data, né? A gente vem há muitos anos nessa jornada de elevar a maturidade no mercado para com o tema de cibersegurança, né? A abordagem de redução de risco, trazer benchmarks que sejam relevantes para a nossa realidade, e você desde o início também a gente compartilhou dessa visão. Então acho que essa parceria a gente vai colher muitos frutos pela frente, né? Tá bom. Eu brinco que eu sou de uma época que os maiores desafios que nós tínhamos em cibersegurança era uma caixa postal cheia de e-mail ou um computador lento por causa do vírus, lembra? Né? Então, assim, era muito mais produtividade, não tinha nada parecido com o que a gente tem hoje, que interrompe o negócio, você não produz, o navio não atraca, não tinha nada disso naquela época. Lembra que o vírus era anunciado no Fantástico? Exato. Tá lá na Europa, tá chegando nos Estados Unidos, semana que vem tá no Brasil. Agora não, o mundo tá hiperconectado, as ameaças, elas são globais e sistêmicas, então esse é o desafio. E o nosso bate-papo hoje eu acho que é isso, né? Falar um pouco da nossa experiência e como a gente tem levado essa abordagem para o mercado. Que legal, eu tô bem entusiasmado aqui com o que a gente até falou aqui um pouco nos bastidores, né? E trazer aqui para nossa audiência, sobre tudo que a gente vivenciou, né? Até chegar onde tá hoje, enfim. Queria que você falasse um pouco quem é o Nick, como é que você chegou onde você está hoje, tudo que você viveu, tudo que você passou, sei lá, maiores desafios, enfim, o que te fez ser o Nicolas de hoje, que talvez daqui a um tempo não seja mais o mesmo, mas trouxe toda essa bagagem de conhecimento. Com certeza. Eu li um livro uma época que era muito legal, que assim, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar até lá. Então tem todo esse processo de transformação. E uma outra coisa que eu notei agora nessa minha nova carreira empreendedora é que eu não poderia estar aqui hoje se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, né? Então, como eu posso falar de risco e olhar do conselho, eu já atuei como conselheiro. Como eu posso falar de riscos tecnológicos, eu já atuei com tecnologia. E aí tudo isso, assim, para mim foi uma grande eureka que eu tive nessa transição que faz todo sentido. Mas um fun fact aqui pro seu podcast. Eu era músico, cara. Caraca! Tocava violoncelo dos 7 aos 14 anos. Toquei na Filarmônica Infanto Juvenil de São Paulo. E achei que ia ser músico, cara. Assim, eu tava estudando uma época para fazer gravação em estúdio, gravar as bandas da escola. Uma parada muito louca, assim, fazia sonorização de peça de teatro, né? Mas infelizmente, você imagina com um músico, né, naquela época, músico clássico ainda, era um baita desafio. Mas eu sou muito grato, eu falo disso com muito carinho, porque parte dos pilares que eu tenho hoje de trabalho em equipe, por exemplo, tem a ver com a orquestra, porque são mais de 80 músicos que cada um tem que fazer bem a sua parte para que seja uma unicidade, uma música, né, aos ouvidos de quem está ali presente. Eu também tive a minha primeira viagem internacional, imagina eu lá de Osasco, cara, não sabia nem onde ficava o aeroporto, e aí você vai lá para Guarulhos, entra no avião e desembarca nos Estados Unidos sem falar inglês. Então a gente fez um intercâmbio, então uma família acolheu a gente e a mãe dessa família falava um pouco de português, então deu para interagir. Legal. E quando eu estava na orquestra, que foi um intercâmbio entre duas orquestras, eu tinha que me alinhar com a pessoa que estava do meu lado, que era representante da orquestra de lá. O Spala é quem organiza essa ala dos violoncelos ou do violino, né? Então eu era do violoncelo, tinha que me alinhar com ela. Ela não falava português, lógico. E acredita que a música é o meio comum de comunicação, então para afinar um instrumento, para a gente garantir que estava no ritmo e tal, então ali que eu comecei a entender que a comunicação não são só palavras, a gente consegue se comunicar de outras maneiras. Então esse foi o início, mas aí quando eu tive que já conseguir ter uma receita dentro de casa, eu fui fazer programação. Minha mãe me ajudou a ter essa visão de que tecnologia era o futuro, né? Então comecei como desenvolvedor, depois montando redes de computadores. Fali minha primeira empresa na faculdade, né? Você empreendedor tá vendo ali, né, os desafios que é você montar uma empresa. Nós éramos muito novos,
muita energia. 2 anos a gente achou que estava milionário, né? E depois em 2 anos nós quebramos a empresa. Mas a última empresa que eu revendi o produto era a Aeromport, empresa de segurança de e-mail. E aí eu fui para lá. E o que me ajudou muito até a visão de hoje foi o quê? Eu ter empreendido. Então eu cuidava da Aeromport como se fosse a minha empresa. Eu fazia um relatório técnico para entregar para o pessoal de negócio, mas eu tentava comprovar o ROI, porque eu sei o quão desafiador é ter um orçamento que você, ou ter um impacto que já... Então, assim, ali eu já comecei, assim, mesmo que intuitivamente, olhar para um pouco, olhar de negócio mais do que o técnico, né? Que legal, que legal. E da sua carreira, quando foi que você teve essa virada de chave, assim, que você falou, "Ó, eu não vou estar só no Technicase aqui, eu tenho que me comunicar de uma outra maneira"? Cara, já que você tá numa revelação, eu estudei música também. Também. Fiz conservatório, mas fiz violão clássico durante 3 anos e comecei com 13 anos por aí. E foi muito legal também essa questão da disciplina, né? Você ler uma partitura, aprender uma linguagem universal, enfim. Ler a tudo mais. partitura me ajudou com programação, lógica de programação, que são interpretar exato. símbolos. E, né? eu lembro que nessa época eu nem lembrava, eu nem pensava em estar inserido num contexto profissional de tecnologia. Mas me ajudou muito, né, a superar desafios, você pegar uma partitura mega difícil, um estudo, sei lá, qualquer coisa, e conseguir ler aquilo e trazer no tempo certo, enfim, então foi muito legal. E tinha toda essa questão também quando a gente tocava com outros instrumentos em conjunto, né? Cada um tocando ali uma parte mais melódica, um baixo, enfim. Então tinha tudo aquele... Cara, foi uma experiência incrível para mim. Me deu muita disciplina e aprender, né? E eu tive um conselho parecido. Meu pai se aposentou já, mas meu pai era mecânico industrial. Meu pai trabalhou muito tempo na ferrovia. E ele veio com um livro uma vez do trabalho. Falou assim, tá aqui, cara, isso aqui, você precisa estudar isso daqui, cara. Não tinha nem computador em casa ainda, enfim. E aí vi aquilo, um monte de figura e tal, cara, não entendi nada. Aí meu pai falou, tu leu o livro? Eu falei, li, agora eu vou te matricular num curso. Eu falei, pô, legal, e fui. E foi muito legal, porque, porra, mesmo não tendo computador ainda em casa, eu gostava muito, eu não via a hora de voltar lá e aprender coisas novas. Então essa foi meu início e minha instrução. E aí eu acho que a virada de chave na minha vida, depois que eu comecei a trabalhar, né, cresci ali profissionalmente, né, tecnicamente, eu gostava muito da parte técnica, e aí fui liderar pessoas, e acho que mudou um pouco a chave, que eu comecei a ver uma outra linguagem, então cuidava já de orçamento e tudo mais, né, e aí eu comecei a entender e virar. Vi que um cargo de gestão, ele nada mais é do que você conduzir algumas coisas, porque você tem autonomia para aquilo e tá te dando uma responsabilidade. Mas não tinha essa visão ainda de vou cuidar disso como se fosse minha empresa. Vou cuidar desse pedaço porque eu amo muito fazer isso. E a virada de chave verdadeira foi quando eu empreendi pela primeira vez, que foi a BXSec, o evento. Porque você organizar algo, construir algo do zero, mesmo que o fim do evento não era esse, era mais para fomentar a comunidade, o tema aqui em Santos, foi uma experiência empreendedora, porque eu comecei a estruturar algumas coisas, né? Putz, como é que eu vou captar um patrocinador? Qual que é o conteúdo que eu vou entregar para quem está indo lá assistir a palestra e tal. Então acho que foi essa virada de chave para mim. Marketing para divulgar, para captar tudo ali. Exato. E eu sempre tive esse sonho de construir algo, né? A BXSec foi uma construção hoje que é a minha maior realização. Um grande legado. Legado, enfim, né? E legal hoje ser reconhecido como um baita evento. Né, tu já prestigiou, né? Eu fiquei impressionado. No ano passado, tinham pessoas vindo de Minas Gerais, da Bahia. Não é só o pessoal descendo a serra, não. Cara, é o pessoal do Brasil todo. É louvável, parabéns. Veio o pessoal do Cariri lá, cara, que até ajudou aqui, o pessoal vendo. Aí eu comecei a falar com as pessoas, conversar, as pessoas vindo falar comigo. E eu acho que esse é um reconhecimento legal, né? Pessoas que você não conhece, te conhecem e às vezes te tem como referência em alguma coisa e tal. Puta, que fantástico, né? Que acho que a missão, que o objetivo está sendo bem entregue e concluído. E na primeira vez que nós nos encontramos ali, que a gente acho que estreitou mais os laços, de lá para cá a gente tem feito muita coisa. Eu lembro que a minha primeira palestra já não foi tão técnica. A gente falou um pouco de OT, de segurança, mas eu falei um pouco de antifragilidade, que seria uma postura melhor que resiliência, que você tem um aprendizado contínuo. A gente falou um pouco de jogos infinitos, que assim, você nunca vai vai ter terminado o seu trabalho na elevação de maturidade em cibersegurança, é um jogo infinito, ele vai continuar, então é um trabalrio constante. Ali você já levou essa pitada assim, opa, não é só um assunto técnico, exato, né? Porque a gente tinha ali uma visão, Nick, das pessoas que iam
e estavam vendo um evento, não que isso seja um problema, até, mas acho que as coisas vão se remodelando e se reinventando para não ficar mais do mesmo, né? Uhum. Então eu recebi muito feedback, pessoas, pô, traz algo que não seja tão técnico, traz o debate, traz a discussão, porque tem pessoas que às vezes estão na área técnica, mas querem fazer essa migração para uma área de gestão e precisam entender essa conversa e diálogo, né? Quais são as dores de um Celev, de um CISO? A linguagem, A né? linguagem, o que esses caras estão falando? Além do Bit Byte. E, putz, deu super certo, Super cara. O ano certo. passado foi um negócio Porque teve uma trilha específica, né, executiva. Foi, exato. Foi E assim, muito boa, não cabia ninguém mais na sala. Exato, e a gente tava tão receoso que assim, vou colocar num espaço menor. Putz, que eu não, acho que você não vai lotar isso daqui, cara. Nossa, tinha gente sentada no chão, em pé e tal. Foi muito legal. Incrível. E você também levou pessoas muito relevantes, executivos, referências Foi. aqui da Baixada para compartilhar a experiência. E é um dos poucos eventos que eu participo que o pessoal compartilha mais fidedignamente. Às vezes você está em eventos que o pessoal fala muito, mas não há uma troca. Exato. Ali eu noto que é algo diferente. E eu acho que o desafio hoje, né, e você notou isso que você teve lá, é manter esse nível de qualidade. Então, e no fundo também tem um objetivo, um dos objetivos principais do evento é conectar esse jovem que está chegando, quem já está na área, quem está quase já cansado e saindo, enfim, porque essa troca ela é muito genuína, porque as pessoas acabam aprendendo e trocando, seja quem está chegando, seja quem já está, porque às vezes a pessoa técnica está vivendo problemas que às vezes a pessoa da liderança não conhece e vice-versa, né? Então, putz, acho que a gente tem conseguido atender isso e, cara, enfim, tô muito orgulhoso do que consegui construir. Você é prova, você é testemunha disso, Sim, né? testemunha Obrigado. viu aí. Já temos a data para esse ano, 2026 ou ainda não? 22 de agosto. 22 de agosto. Já coloquem na sua agenda BXSec aqui na Baixada. Boa. Ai. Mas legal, vamos lá, Nick, a gente tá... Você passou por um monte de empresas, teve toda essa jornada aí, né? Bem legal, acho que de muito orgulho pra você, né? Com certeza. Você deve ter aprendido muito, né? Errado muito também, que acho que é nos erros que a gente aprende. E eu aprendi muito, acho que empreendendo agora eu tô aprendendo mais no erro do que no acerto. Mas acho que é legal isso, me traz jovialidade, me deixa, né, muito, muito interessante. Mas, cara, a gente tem falado, né? Eu vi, né, de perto, né? A gente tem feito umas conversas agora bem recentes. Me fala da Verta, cara. Como que ela surgiu? O que aconteceu pra tu, né? Dentro de tudo que você já faz, o que foi a Verta no meio do teu caminho aí? Cara, foi incrível, assim, porque como eu comentei, coroa tudo que eu fiz até agora, né? Então, terminei a jornada na Aeromport, a Cisco comprou a Aeromport e fui trabalhar numa grande empresa. Aí eu falei assim, poxa, acho que na grande empresa eu não estou tão feliz como eu estava numa startup. Aí uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, cuidem dos seus relacionamentos, nutram esses relacionamentos, porque você colhe muitos frutos. Então, aqueles executivos da Aeromport do passado me convidaram para abrir a operação das Scaler no Brasil e depois eu cuidei pela primeira vez da operação na América Latina, por causa dessas relações que eu tinha. Eu não era o melhor country manager, era a primeira vez que eu seria um country manager, mas pela relação, pela confiança, pela parceria, abriu essa porta, né? Legal. Depois das Scaler, que foi bem interessante, eu fui para a FireEye, bem no comecinho da FireEye, acho que eu fui o funcionário número 65 e, né, ela criou esse tamanho que criou, depois comprou a Mandiant, né? O pessoal uma ferramenta de Eyesight Partner, de Threat Intelligence. Então eu comecei a entender mais de resposta a incidente, Threat Intelligence e os APTs, né? Os Zero Days, os Nation State Attacks, que estavam muito em voga. Isso lá em 2015. 2015 isso estava, né? Tinha o ataque da Target, né? A Sony, era bem nessa época. E depois desse período eu fui para Forescout, foi muito legal também, mas aí a Microsoft veio com uma proposta irrecusável para montar a área de cibersegurança na América Latina. Naquela época foi até engraçado, teve alguns amigos que falaram assim, Nicolas, você está jogando tua carreira no lixo, o que você vai fazer? Microsoft Cibersegurança, né? Mas a Gina Maria, uma profissional que eu amo, muito obrigado por todos os ensinamentos, ela conseguiu compartilhar o projeto, eu me apaixonei pelo projeto. Legal. O que estava desenvolvendo, o Satya tinha assumido a Microsoft, investimentos bilionários em cibersegurança, e aí essa construção veio não só com operação, investimento em time, mas produto muito bom. Aí você vê o EDR, vê o Sentinel, o CIEM, realmente evoluiu. Foi maravilhoso ter participado dessa jornada. Aí a última foi Nozomi, né, que eu me especializei um pouco mais em OT, que é punjante aqui no Porto, que eu confesso que eu não conhecia nada, mas sabe como eu consegui acelerar o conhecimento? Indo a campo. Então eu ia na barragem, eu ia na subestação, eu ia na planta, eu ia na mina autônoma, eu vinha aqui no Porto, e aí você entende muito como é essa dinâmica, né? Então foi muito legal.
Mas nessa época da Microsoft, eu já não estava conseguindo ter uma linguagem tão estratégica com o board, porque eu falava uma linguagem mais estratégica junto com o pessoal de CISO, CIO, mas vira e mexe o projeto voltava. O board não aprovou. Falei, mas gente, o que é esse tal do board aí que não aprova nada, né? E aí a gente começou a entender que, por mais que a gente estava mostrando um valor da ferramenta para com o negócio, não era a linguagem ideal. Aí eu fiz o curso da Dom Cabral, fiz a formação de conselheiro, não achei que eu atuaria como conselheiro, porque eu queria realmente entender, sabe, qual que é o rito, como que funciona, quais são essas lentes do conselheiro, ficou muito claro para mim. O conselheiro ele é responsável por duas coisas: garantir a perpetuidade da empresa, né, e agregar valor ao negócio. No final do dia são essas duas coisas, né? Parece simples, mas não é, né? E nessa jornada também recebi a provocação do Glauco, teve aqui no primeiro episódio, grande abraço, Glauco. Ele falou, Nick, ele fez a formação do IBGC, a gente quer se relacionar com conselheiros, vamos fazer um podcast para conselheiros, né? E virou Conselho e Conselheiros, né? Foi muito legal essa jornada. E aí eu comecei a entender mais. Gente, cibersegurança é importante? É demais. Mas um ataque cibernético não quebra a empresa. Se ela tem um caixa pujante, ela vai dar um jeito, né? Se ela consegue ali, de alguma maneira, passar por essa fase que a ação caiu, a ação volta a subir. As empresas que quebraram com ataque cibernético, elas já estavam com problema de fluxo de caixa. Contratos feitos de maneira errônea. E aí tudo isso foi a gota d'água, né? Mas assim, não era uma linguagem do medo. Falar, ó, você tem que investir porque você vai ser atacado, você tem que investir porque teve, né, o impacto tinha que ser algo mais contextualizado. E aí nessa jornada, eu ainda estava na Microsoft, teve a primeira pesquisa de cibersegurança do mercado brasileiro, do MIT, que é o Market Innovation Technology Institute. E eu me juntei com o Rafael Sasso, né, que estava na Brasca na época, com o Cristiano Kruger, e a gente fez essa pesquisa. Primeira pesquisa, meu amigo, Forms, né? Coleta para consolidar o algoritmo para ver maturidade, foi muito trabalhoso, né? Teve a Renata que ajudou a gente também nisso, né? E aí quando a gente conseguiu fazer esse trabalho, na hora que nós apresentamos no INSPER, que foi o lançamento, nesse painel inicial tinha o presidente da CVM, o da Abrasca, acho que tinha um VP do Banco Central, um senador e alguém do Exército. Tinha mais uma pessoa, da SUSEP, eu acho. Na hora que a gente apresentou os dados, que eram índices, benchmarks, indicadores, gerou um debate propositivo entre eles. Então, apesar que o assessment, a pesquisa, né, foi algumas perguntas técnicas, na hora de apresentar, a gente conseguiu colocar essa lente do conselho, né? A gente falou, opa, estamos fazendo algo interessante aqui. A Brasca, em vez de você ser realizadora, você pode passar para apoiadora e a gente abre para o mercado como um todo? Ela topou. E aí, como nós todos somos de tech, a gente falou, não vamos passar o perrengue do Forms, não, vamos criar um sistema, né? E o sistema ficou incrível. E aí, depois, no terceiro ano, a gente já viu que tinha criado algo especial, né? Muito mais pela linguagem. A gente quer ser, a Verta, ela quer ser o painel de risco do board, do C-Level, para ajudar na tomada de decisão assertiva, reduzir a simetria de informação e você conseguir entender o que está acontecendo. Uma linguagem simples, objetiva, com benchmark de mercado, né? Então, essa jornada que a gente teve, né, com o propósito da Verta, ela foi muito assertiva, porque está exatamente nesse momento que na hora que você apresenta esses dados, os números, e você tem uma interlocução com esse executivo, ele tem muita experiência. Ele entende de risco. Só que a gente estava levando vulnerabilidade, número de ataque, não conversa. E os CISOs, eles têm que lembrar também, né? A grande responsabilidade, desculpa, tem CISOs que são fiduciários, né? E eles têm ali uma autonomia maior frente ao negócio. O papel do CISO é levar a informação mais assertiva possível, para que a pessoa de negócio entenda, interprete e que, né, ele aprove o investimento adequado para o momento da empresa. Porque se ela quer ganhar mais mercado, ela vai correr mais risco, né? Se ela quer segurar mercado, ela vai conseguir fazer um investimento maior. A gente tem que entender esses momentos da empresa. Perfeito. E acho que essa questão, esse alerta, né, que acho que a gente tem falado isso por um tempo, né, da importância do CISO traduzir trazer essa linguagem técnica e traduzir para o negócio, né? E eu escuto isso em todos os podcasts, né? E parece que ainda não acharam, né? É um problema ainda, né? Que ainda não conseguiram achar a régua ali, a linguagem correta para conseguir expressar e conectar. Eu não sei se às vezes é uma dúvida mesmo, tá, Nick? Eu não sei se às vezes é uma questão de falta de interesse ou de oportunidade ou de abertura, né? Porque a gente pensa num conselho, num board, enfim, tudo mais.
a dinâmica é diferente, né? E eu sei isso por conta da empresa hoje. Cara, a gente não quer gastar muito tempo com um assunto que é irrelevante, porque a gente tem um monte de outros assuntos para tratar. Mas acertar essa linguagem, acho que esse é um desafio que a gente tem falado e parece que ninguém tá acertando, né? Enfim. Que eu acho que é uma habilidade que você não faz um download, assim, a gente não tá no Matrix, né, que vai lá, baixou e aconteceu. A sugestão que eu dou é o seguinte, você começar a olhar para os seus pares. Como que você pode ser um grande aliado das outras áreas da empresa? Então, proativamente fala, você está com algum desafio? Como que eu posso te ajudar? Você vai lá e serve, eu estou servindo. Depois você vai e sugere, fala, olha, eu entendi aqui mais do teu dia a dia, né? Eu sei que esse processo tem que acontecer desse jeito, mas será que não dava para a gente, de repente, fazer dessa maneira para reduzir um pouco o risco? Ou colocar isso como um controle compensatório? Mas aí você já tem uma abertura para uma conversa, né, mais estratégica. Uma outra coisa que eu sugiro também, conversa com a área de risco, mas de coração aberto mesmo, assim, para a área de risco, ela já entende como que é essa linguagem. Mostra os indicadores que você tem e ela vai dar um feedback de como a gente azeitar, traduzir para chegar lá de uma maneira. E aí, um dia, né, você vai ter a oportunidade de estar lá, porque o pessoal tem essa confiança, você vai apresentar por 10 minutos, porque você é o responsável, especialista, para o board. E na hora que você consegue ter uma comunicação objetiva, adequada, não ser prolixo, não falar siglas, não falar só de números, você conseguir, mas você só conseguiu porque você fez tudo isso lá atrás. E aí as pessoas, elas vão olhar, vão fazer perguntas, porque quando o board não faz pergunta, não é que ele entendeu tudo, normalmente ele não entendeu. Na hora que há uma interação, uma troca, era para você estar 10 minutos, você ficou 15, era para você... Opa, a coisa está acontecendo aqui. Aí você vai ser convidado a cada 3 meses. Deu para entender essa construção? Perfeito. Mas você tem que começar servindo e fazendo alianças. Perfeito. Eu entendi o método aqui. Para quem está ouvindo a gente, façam esse exercício como se fosse um ataque de handspring. Movimento lateral. Olha só, bem ilustrado! Movimento lateral e convencimento, né? Perfeito. Brincadeira, mas acho que esse é um caminho interessante, né? E falando de todo esse trabalho aqui, eu trouxe uma anotação aqui bem legal, que eu li o relatório. Se eu não me engano, na época, no primeiro, eu cheguei até a responder no Forms, né, nessa época, que eu estava ainda não estava empreendendo, estava do outro lado da cadeira. E aí fala lá sobre... Eu peguei um trecho aqui que acho que é legal e vai dar uma conversa bem bacana aqui, que acho que boa parte da entrega desse relatório, no meu entendimento, e se eu estiver errado você me corrija, teve um ponto ali que chamou muita atenção, que eles mostram que muitas empresas ainda não têm visibilidade clara dos próprios riscos digitais, principalmente quando envolvem terceiros e fornecedores. Esse foi um parágrafo lá que estava no coisa. Você acha que isso ainda é um problema? Esse seria o maior ofensor hoje, quando a gente pensa nessa pauta de continuidade, de risco cibernético? Como é que você... E eu acho que esse relatório ele trouxe exatamente o que o pessoal está vendo globalmente. Se você pegar o relatório do World Economic Forum desse ano, você vai ver que está lá. Gestão de risco de terceiros. Porque não adianta nada você conseguir levar muito a sua maturidade e não estender a mão para levantar a maturidade do teu ecossistema, porque os atacantes sabem, né, que está muito difícil entrar na sua empresa. Vai num parceiro que não tem todos os cuidados que você tem e através do acesso dele chega lá. Eu acho que o maior que a gente tem em 2025, 2026 é o insider, né? Que na hora que o insider ele vai lá e fornece o usuário e senha, ele ajuda no processo, o atacante não ataca, ele faz um login, né? Ele fez um acesso ali legítimo dentro, né? do ambiente, e os montantes nós estamos falando de milhões e milhões e milhões de reais, né? É um número muito elevado, né? Então quando você vai, mesmo atacando pelo terceiro, tem que ter um processo que você chega até lá, faz esse trabalho e entra, mas também você pode ir lá e corromper o terceiro para que ele forneça esse acesso. Então assim, insider, gestão de risco de terceiros tem que estar na pauta do board mesmo, né? Para ter uma discussão bem propositiva. E aí o que acaba acontecendo? Não são todas as empresas que têm esse cuidado com o terceiro. Acha que um contrato, não, eu vou pegar, depois eu aciono ele juridicamente. Mas se ele quebrar, você vai acionar o quê? No final do dia ele está representando você, é a sua imagem. Então tem que ter um cuidado muito especial com esse tema. E as empresas que já evoluíram um pouco mais nesse assunto, sabe o outro desafio que eu passo? Será que a gente não vai ter que ajudar o nosso cliente a elevar a maturidade? Que o nosso cliente quebrar e ele representa 30% do meu faturamento.
é ruim também, né? Exato. Então é uma preocupação que todos têm que ter. E a PSEC já tem algum serviço para ajudar os clientes na gestão do risco dos terceiros? Temos, a gente tem uma área específica na parte de GRC, né? Então a PSEC hoje ela trabalha tanto nos 3 pilares, né? No governança, risco e compliance. Tanto que a gente tem projetos em andamento de certificação ISO, né? E aí entra os times de governança ali, enfim, para entender como é que está esse processo dentro das empresas e propor ali a melhoria, né? E subir ali o nível de segurança, ali, enfim, de compliance mesmo, né? De processo, né, cara? Nas visitas que a gente faz em algumas empresas, em alguns contratos que a gente tem, quando a gente chega, a gente vê um nível de maturidade muito baixo, de empresas bem significativas, até porque elas entregam, de modo geral, para a sociedade, né? Toda empresa entrega algo, né? Em torno de alguma coisa. Mas a gente tem uma área específica para cuidar desse pilarzinho de GRC, que dentro da PSEC a gente deixa totalmente apartado de tudo que é técnico. Justo. Então é uma área totalmente independente, apartada, que obviamente ela consulta alguma coisa desse time técnico, mas ela anda totalmente apartada. E isso foi uma estratégia minha, porque de tudo que eu vivi no mercado, nas empresas que eu passei, esse foi o modelo que eu vi que mais funcionou. Sim. Porque era um time independente, cara. Não depende, não tá debaixo ou dentro de uma área de cybersecurity ou de segurança da informação, até para não gerar o conflito de interesse, né? Então, putz, é o lobo cuidando do galinheiro, né? Sim. Então, cara, se tem uma área de risco, de governança e risco compliance reportando para uma área de cibersegurança, cara, tem muita chance de dar alguma coisa errada ou de deixar passar alguma coisa para não parecer feio ali alguma coisa, né? Algum indicador, alguma coisa. E a gente tem feito isso, né? E, obviamente, a gente tem agora no nosso portfólio... Fechamos a parceria... Muito vai bom, dar super sucesso certo, pra gente. Pra gente elevar esse nível. A gente começou, e é curioso, né? A gente conversou sobre isso hoje, mas é interessante o nosso espectador aqui saber. Um dos primeiros serviços entregáveis da PeerSec era o que é um produto que está até no nosso site, que é o Peer Assessment. Olha só. Então a gente já entregava essa avaliação de maturidade. Foi um dos primeiros mesmo? Um dos primeiros. Olha só. Um dos primeiros... Cara, se eu não me engano, foi o primeiro contrato que a gente fechou. Já foi. Com uma empresa daqui de Santos, inclusive. A gente entregou esse assessment. E é curioso que era uma empresa... É uma empresa, né? E mudou bastante, porque a gente aconselhou muito ali ao longo desses 2 anos que eles estão com a gente. Mostramos aquela fotografia e eu lembro que o CEO da empresa, ele olhou e falou assim, o que é esse monte de vermelho? Então, o farol ali, a cor já chamou a atenção. O que é isso? Eu tô exposto, é risco? Eu vou perder dinheiro? Ele falou assim, aí legal, ele já despertei o interesse dele na parte visual. E aí foi aquele momento que a gente foi explicando ali tudo, ó. Tem isso aqui, mas se a gente for olhar pro pilar de governança, mas o que é? É a parte de proteção de dados, e até risco de ética, compliance, enfim, isso tudo ofende teu negócio. Pô, mas você não é uma empresa de cibersegurança? O que vocês estão trazendo essa... Eu falei, não, mas esse aqui é um ponto que acredito que você tenha pessoas competentes aqui para atuar dentro desse tema aqui, desse tópico específico. Mas a gente trouxe aqui como sinal. Putz, então mudou e foi legal porque essa abordagem, ela cria um vínculo de confiança. Porque até o momento eu não ofereci nada para ele para vender, eu só mostrei o problema. Então, putz, entendi o teu problema, ó, mas aqui você tem alguns cenários que você pode assumir o risco, ou você pode fazer isso, ou você investir e resolver, ou minimizar, né? Minimizar, nunca resolver, é impossível, né? Zerar ali o problema, mas você minimizar o impacto ali. Pô, legal, gostei da abordagem e tal. Então a gente foi fazendo isso, né? Mas de novo, né? Foi legal esse encontro agora, né? De Verta, que acho que tá no mesmo momento aqui que a PeerSec. Sim, convergimos, né? E chegou e tal, e a gente... acho que vai trazer, acho não, né? A gente vai trazer, acho que um ar muito mais profissional para essa entrega da PeerSec, eu vejo isso, porque o trabalho já estava sendo feito, acho que agora a gente traz ali para uma plataforma, né? E dá para a gente fazer ali uma gestão de fato, né? Um acompanhamento junto com o cliente ali, para ele evoluir, crescer, né? E entender risco, né? Porque no final do dia, Nick, assim, cara, riscos, vulnerabilidades, enfim, toda empresa vai ter. Sim. E eu falo isso muito para os clientes. O cara olha assim, sei lá, um relatório, um indicador, enfim, fala, caramba, tudo isso. Eu falei assim, tudo isso. Ele, putz, cara, mas como é que eu vou resolver isso? Eu falei,
Que bom que agora você sabe o problema que você tem, cara, porque até o mês passado você não sabia disso, né? Eu falei, caramba, olha só, olha quanto tempo você conviveu, que bom que agora você sabe, porque agora o problema não é mais teu, ele é da companhia, então vamos compartilhar ele com a companhia, e a alta direção vai entender e ver se vai assumir, se tem apetite ao risco, se vai assumir, se faz sentido, não, mas o teu papel você já entregou, e não é aquela postura do ó, mão pra trás, né? Eu já fiz e tal. Não, cara, agora aqui você tem aqui embasamento. E eu tenho certeza que a partir de agora, vão te olhar agora com o olho não do cara técnico, mas do cara que tá pensando no estratégico, no que te compete dentro aqui das tuas atribuições. Eu consigo exemplificar isso para você muito bem. No meio do ano passado, teve uma empresa da área de varejo que respondeu o assessment. E a pessoa que respondeu me perguntou, Nicolas, tá bom, eu respondi aqui, mas o que eu faço com essa informação? Porque era uma pessoa com DNA técnico, sem muita experiência executiva. Porque na hora que você termina de responder o assessment, outra pergunta que fazem, o pessoal vai mentir na resposta do assessment. Isso é você com você mesmo, é um desserviço. Exato. Se você fizer isso. O raio-x é para você. É isso aí. A gente não fica sabendo de nada. Na hora que você termina de responder, aparece o score que você tá. Não é o farol, mas o nosso lá tá igual aquele consumo de energia. A, B, C, D, E. Mostra onde você tá. A gente tem essa parceria com o Meet, que ali sobe a maturidade do mercado brasileiro, a maturidade da vertical dessa empresa, né? Dependendo da maturidade dela, vai ter uma porcentagem do lado. Se ela for atacado, quantos por cento de chance tem de gerar um impacto que vai virar um impacto financeiro? E de acordo com a vertical, o segmento, a regulação, o faturamento da empresa, quanto que em dinheiro aproximadamente é esse impacto. Então, na hora que isso aparece com uma pessoa que ainda é muito técnica, fica desafiador você embasar o projeto. E olha que legal a conversa que eu tive com ele. Falei, faz o seguinte, a Black Friday está chegando, não está? Então, mostra que você está com a maturidade abaixo do teu segmento de varejo. Então, a gente sabe que vai ter ataque na Black Friday. Você está com o muro baixo. E usa essas palavras, muro baixo, né? Para conseguir ser algo que é do dia a dia desses conselheiros, desses executivos. Então, você tem um projeto aqui, que a primeira etapa dele é, no mínimo, chegar na maturidade da vertical. E para o ano que vem, você chega na maturidade do mercado brasileiro. Então, você se distancia. Porque a gente tem que lembrar que o cybercrime é um negócio. Ele vai lá, ele tem ROI, tem TCO. Então, na hora que está sendo muito custoso atacar você, ele não vai colocar tanta energia, porque está muito mais fácil atacar a minha empresa, vou conseguir ter o retorno financeiro da mesma maneira. Ele fala, tá bom, entendi essa abordagem, mas quanto dinheiro eu peço? Volta lá no relatório. Qual que é a média de investimento das empresas brasileiras? 5% do budget de TI. Da sua vertical, acho que era 3%. E você está investindo 1%. Então, essa jornada, né? Se você quer estar na média do varejo, no mínimo, o orçamento tem que ser 3%. Então, a gente conseguiu embasando todo o discurso até ele conseguir fazer a apresentação, e o feedback da reunião foi, poxa, primeira vez que eu entendo o que você está falando, né? Então olha como transforma isso. É legal. E aí, só voltando aqui um pouco do que você trouxe, né? Eu lembrei agora aqui, no episódio passado com o nosso grande amigo Glauco, eu lembro que eu trouxe um indicador do Gartner, uma pesquisa recente, de que 80% da incidência de ataque cibernético, de incidentes, enfim, estava relacionado ao risco humano. Então, traduz muito do que você está falando aqui, né? Porque no final, assim, a gente vê empresas com tecnologias de ponta, com investimentos às vezes bem alto ali no que eles estão trazendo ali de inovação, porém não está resolvendo problemas reais, né? E às vezes eu vejo muito essa leitura, para mim, porque eu já cometi esse erro. A gente vai muito em linha ali do hype do momento. Essa tecnologia agora é totalmente disruptiva. Eu preciso ter isso aqui dentro, porque isso vai resolver um problema. Acabei de voltar da RSA, vi duas coisinhas brilhando lá, quero trazer para casa. E não ter essa lucidez, né? Tá com um olhar mais cristalino ali, com base nessa avaliação, né? No que a Verta se propõe a trazer ali, fazer a governança de fato, a gestão, enfim. Traz ali a gente para cometer esse erro, né? De, puta, comprei a tecnologia, cara, gastei 1 milhão nisso daqui, cara, isso poderia ter gastado com outra coisa. Sim. Que às vezes ia dar um retorno muito maior, ia dar uma sensação ali de, putz, conseguir resolver esse problema. Mas as aquisições ainda, cara, esse é um problema ainda, elas ainda são feitas com base no feeling.
Eu acho que eu preciso trazer isso. Acho que eu preciso de um firewall de next generation. Então, puta, será que o que tu tem não atende? E você tá mal configurado isso? E você precisa gastar grana com outra coisa? Exato. Então, essa é a leitura que eu vejo, que eu faço. E essas conversas que eu costumo ter com os nossos clientes, assim, bem genuína, sabe? Tipo, Sim. cara, ó, esse aqui é o problema. Enfim, isso aqui eu não faço, cara. E tem coisas que eu não faço de verdade. Porque, cara, não tá dentro ali da nossa disciplina. E eu falo, cara, é legal você procurar no mercado isso daqui. Justo. Porque eu não estou habilitado a te entregar um backup, por exemplo. Porque isso não tá dentro do portfólio da PeerSec. Mas ainda são, né, os desafios que a gente vem falando. Quando eu olho pro Verta, eu vejo ali uma plataforma sensacional. A gente vai fazer depois um vídeo só para Vamos explicar. fazer uma demo Vamos fazer ali, uma demo, a deixa... gente deixa lá no YouTube, enfim, para o pessoal entender e ver isso funcionando de E verdade. uma coisa, pessoal, não é só cibersegurança, né? A gente consegue, quando a gente fala de riscos digitais, que foi a pauta aqui do nosso debate, nós estamos olhando a sustentabilidade digital. E a sustentabilidade digital passa por cibersegurança, dados, IA, maturidade do usuário, projeto de OT. Então tem um leque, né, de matérias que nós temos que endereçar, maturidade, evolução e redução de risco, para encarar essa sustentabilidade digital que é super desafiadora. Exato, e acho que trazer inovação, né, que acho que é o papel de toda pessoa que está envolvida com tecnologia, né, enfim, trazer a inovação de fato de forma consistente, segura, que seja escalável, né, todos esses adjetivos que a gente tem ali, que linka ali quando a gente vai falar de alguma coisa nova, porque me assusta, Nick, você falou aqui, né, é legal você ter trazido isso, que eu não lembrava, mas que a gente não está falando só de algo que vai resolver um problema de cibersegurança quando a gente fala de riscos digitais e de Verta, né, mas tem várias outras questões envolvidas que a gente consegue ter visibilidade, acho que essa é a palavra. E o movimento que eu vejo, que a gente vê hoje, eu vejo hoje principalmente nos clientes que a gente tem, enfim, que a gente é consultado às vezes, o assunto do momento, que é a IA, né? Então todo mundo está querendo resolver problemas com a adoção de inteligência artificial e de forma descoordenada e de formas, às vezes, sem propósito, sem de fato entender o que está resolvendo. Então acho que entender fazer um estudo, fazer uma análise desse tipo é importante, porque você vê ali, cara, quais são os meus pontos fortes, quais são meus pontos de melhoria. E será que eu estou no momento mesmo para trazer uma tecnologia nova? Sem dúvida. E uma coisa que você falou que eu tinha esquecido de falar, a curadoria de conteúdo que a gente fez para esses assessments, olha como que nós fizemos. Colocamos os maiores frameworks, um debaixo do outro. Não dá para ser um assessment de 600 perguntas. Fica pesado, né? Mas eu tenho que ter certeza que eu cobri todos esses pontos e, né, me aproveito desses frameworks super estabelecidos de mercado. Um debaixo do outro, então tem pergunta de identidade, governança, processo, monitoramento, tudo bonitinho. Só que nós buscamos profissionais relevantes do mercado para ajudar na curadoria desse conteúdo. Então o Glauco foi um desses curadores, né, que ajudou a gente a fazer, porque a gente quer que você responda, mas seja algo que você possa tomar uma ação, que seja prático para o teu dia a dia. Então não pode ser algo tão acadêmico, tem que ser algo, né, que você possa usar ali para implementar de maneira rápida. Então isso eu acho que tem um grande valor também. Total. Eu fiquei surpreso com o que eu vi, né? Com a qualidade ali, a curadoria, a preocupação, toda a parte. Eu sou muito visual, cara. Eu olhar pro Verta lá e ver tudo aqueles gráficos, e é tudo intuitivo, né, cara? Sim. O lance da régua ali do ABC, cara, putz, aquilo é sensacional. E aquilo é o nosso dia a dia, né, Sim, cara? sim. Todo mundo vai olhar e falar assim, caramba, putz, legal, porque já é algo que já tá, né, já tá enraizado na nossa cultura. Cara, bem legal. Eu acho que é um assunto bem relevante. Acho que cada vez mais as empresas começam a se preocupar com isso. Isso eu acho que é o que tem que estar no DNA dos profissionais agora, né? Se reinventar, não dá para fazer mais da mesma forma que fazia antes, porque tem que ter um convencimento, tem que explicar o porquê, enfim, acho que esse é o papel, né? Sem dúvida. E acho que não é só o Nick do C-Level, do gerente executivo, enfim, cara, acho que a pessoa que a gente já passou por isso da parte técnica, e você contou muito bem isso aqui no início, tem que ter esse espírito assim de, putz, cara, eu mexo com tecnologia, eu atuo com tecnologia, mas por quê? Qual que é o impacto que o que eu estou fazendo aqui gera para o negócio? Porque no final é negócio, né? São negócios, né? Uma empresa com a PeerSec, ela garante e resolve problemas dos clientes que provê algum tipo de serviço, de produto, alguma coisa que às vezes não está nem ligado para a tecnologia, mas a gente é a base ali
para garantir né, o sucesso e a Sim. continuidade ali do... Não, e é primordial para o profissional moderno ele ser um intraempreendedor. Ele tem que entender esse ecossistema que ele está inserido e quanto mais você conseguir gerar de retorno aí para sua área, para o teu negócio, mais você vai conseguir galgar na sua carreira, né? Você não precisa largar tudo igual a gente e falar, não, agora eu vou empreender algo totalmente novo. Não, dentro do teu próprio ecossistema, da sua empresa, do seu departamento, você pode empreender também, intraempreender. Perfeito. Bom, vamos trazer agora o assunto aqui um pouquinho para o ecossistema aqui de Santos, aqui da região, né? A gente tem aqui hoje o Porto de Santos, que, putz, acho que é um dado recente, eu não lembro se esse é o número exato, me perdoem se eu estiver errado, mas acho que a gente tem aqui 12 ou 13% do PIB nacional escoa aqui pelo Porto de Santos, né? Com commodity, com grão, enfim, com toda, né? Com tudo que passa aqui pelo porto, movimentação E de acho que container. semana passada bateu o recorde de movimentação de container. Exato. Então, cara, você vê como é que tá, a gente tem, né? Tem Punjante mesmo, a relevância aqui desse segmento aqui, né? E não só, e quando a gente fala de porto, né? O Porto de Santos, que é a extensão inteira, né? E tem várias empresas ali inseridas dentro ali com as suas concessões, né? Para trabalhar, que é uma área da federação, né? Não é só a movimentação de container, né, em navio. Você tem todo um conglomerado que ele existe por conta desse business, né? Então a gente está falando das agências de navegação, das empresas de logística, da ferrovia, e tem todo um ecossistema ali conectado que se algo quebra, deixa de existir todo o resto. Então tem uma cadeia ali muito, muito sensível, né? Sim. Pelo tipo de entrega. E aí, assim, eu como já trabalhei no Porto de Santos, né, há alguns anos atrás, tem mudado bastante, acho que tem tido iniciativas, acho que eu vejo que a iniciativa privada foi o que modernizou muito o Porto de Santos, porque se fosse depender só de iniciativa pública, ficaria ali né, no que estava, então o investidor ele é muito importante. Mas na tua visão e baseado aqui assim, todas essas pesquisas aí, no que você está inserido hoje, qual que é o resultado ali, o reflexo desse segmento aí? O que você enxerga, que você tem para trazer para gente? Infelizmente, a gente não tem uma representatividade tão grande, né, da parte de transportes e portuárias dentro desse relatório. Então, eu já convido você, nós vamos deixar um QR Code aqui com link, né, para responder a pesquisa, porque esse processo de responder não vai ter só o benefício de entender como você está, mas também de maneira anonimizada, segura, informação guardada, criptografada, você ajudar com esse... Com esse nível de maturidade do próprio Brasil mesmo e apoiar muito para o teu setor. Então, no ano passado, quando nós fizemos a pesquisa de cibersegurança, apenas 2% era desse segmento. Então, assim, com essa nossa parceria, a gente vai buscar associações para nos apoiar e para a gente conseguir ter o recorte daqui e a gente conseguir fazer esse trabalho, né, de elevar essa maturidade como um todo. E a pesquisa do ano passado foi a primeira vez que a gente conseguiu trazer o recorte do risco digital, que daí a gente colocou a segunda edição de IA, a terceira de cibersegurança e a primeira de governança de dados, né? Então a gente também deixa aqui depois o link ou o QR Code para vocês baixarem esse relatório de 2025 para pegarem esses números. E acho que uma coisa também que acabou sendo falha nossa, como nós fizemos com o apoio da Abrasca, depois nós lançamos o resultado na B3. Eu acho que ainda ficou um estigma de que a gente estava falando de grandes empresas listadas, né? Então nós estamos fazendo uma grande parceria com instituições de governo federal, até com a presidência, para que essa pesquisa consiga chegar nas pequenas e médias empresas. Legal. E aqui na Baixada... O Porto já garanto que você vai levar esse número aí. Como que você falou? 90% dos respondentes serão do segmento. Segmento logístico portuário. Mas é legal e é importante, acho que esse tipo de estudo é importante para dar visibilidade e importância para o mercado, né? Porque eu acho que eu não sei se as lideranças aqui, enfim, tem essa curadoria desse tipo de material. Acho que isso é importante, a gente vai fazer chegar. Hoje eu tenho um cargo no instituto aqui em Santos, que é o Willis, que é um instituto de inovação e startups aqui da região. Estou como vice-presidente de segurança digital. Vou emendar ali, colocar compliance, vou colocar algumas coisas junto ali para enriquecer, né? Mas é legal porque ali a gente tem um acesso ali a esse conglomerado, tanto público quanto privado. E acho que é uma ação bem legal que a gente consegue aplicar lá também para elevar esse número. Mas, assim, o que eu vejo, né, o que eu vivi, talvez não esteja tão atualizado, porque eu já estou fora do contexto ali, trabalhando dentro do Porto já há 5 anos mais ou menos, mas tem um dado recente. Eu lembro que quando a gente ia falar e olhar, um parênteses aqui, né?
e tu foi minha testemunha. Eu fiz a primeira implementação de segurança de Pra rede área. OT Eu sou testemunha mesmo. dos portos Brasil. Foi. Tá bom? Ó, meus clientes aqui, ó. E eu trouxe isso porque era algo... e foi legal, porque onde eu trabalhei, os acionistas eram europeus. Então a gente tinha muito contato ali com essa cultura ali, enfim. E tinha muita coisa nova ali que eles já estavam fazendo e a gente ainda, cara, terminologias, enfim, que a gente nem... E lá também é um ambiente mais regulado, Mais né? regulado, O pessoal consegue mover. acho que tá mais visível, né? Enfim, eles são muito performáticos ali, enfim, tem toda uma tecnologia de ponta, enfim, diferente um pouco do Brasil. E, de novo, sem síndrome do cachorro vira-lata, né? Acho que a gente entrega Longe coisas disso. muito boas aqui, mas tem, de fato, essa diferença que aí é o eixo, né? Atravessou o oceano, tem a diferença cultural, enfim. Total. Mas tá tudo bem, acho que... Até de idade, né? De idade, exato. Os 500 e poucos eles já estão, né? Exato, então tem tudo isso. E aí eu lembro que quando eu comecei a trazer esse contexto, a minha visão que tinha, que era assim, e eu me preocupei no início em fazer um estudo, obviamente que não foi muito orientado a nenhum framework, nem nada, mas eu comecei a me preocupar ali, cara, o que o pessoal de automação sofre? Como é que é a rotina desse pessoal? Como é que eles acessam o equipamento? Como é que eles programam um PLC, por exemplo? Atualizam. E aí, e curioso, porque assim, eu já tinha toda uma política, uma governança implementada para IT, mas para OT, não tinha nada. Eu falei, cara, puta, esses caras mexem, né, em coisas muito sensíveis, cara. E aí eu falei, putz, então vou tentar aplicar lá. E eu, inocente, né, ainda tal, cara, não funciona assim, cara. Esse pessoal tem um nível, um SLA muito mais agressivo, porque um equipamento que movimenta um container, ele não pode parar. Não. Ele não tem E janela. uma outra coisa muito importante, ninguém pode morrer, ninguém pode se machucar, Exato. não pode parar, disponibilidade. Como é que é o tripé? É safety, É disponibilidade não. Eu lembro, tem um tripé que é o contrário da... Não, Um que é safety, eu sei que é safety, que fala de vida, né? A segurança do indivíduo. Então, tanto que o lema dessa empresa onde eu trabalhei era puta, bem legal, eles falam, puta, sacada que a vida é a carga mais importante. Então, a gente que movimentava legal. container, então, por conta disso. A gente tentou lá implementar, puta, não vai funcionar e tal. E aí a gente foi indo com outras abordagens, né? De tentar explicar o risco, e aí conectar muito assim, quanto tempo você tem de parada no ano? Uhum. Eu tenho uma janela que é do dia 31 ao dia 1º para fazer a preventiva das subestações. É uma parada geral mesmo. E por mês, quantos que você pode parar? Cara, eu posso parar só na troca de turno. Então, às vezes, o cara tem meia hora ali para descer do equipamento, subir do equipamento, e a hora que eu tenho ali para tocar o pneu, sei lá, né? Então, era bem isso. Então, cara, olha esse tempo. E se acontecer alguma parada aqui, eu não tô falando nem de ataque cibernético. Operacional mesmo. Erro de configuração, uma peça que deixou de funcionar. Você sabe todo o inventário que você tem aqui dentro desse parque? Não tem, você tem isso listado? A gente tem uma planilha, mas ela tá atualizada? Enfim, aí planilha começaram... é uma foto feita de maneira manual, a gente tem que ver um monitoramento contínuo. E aí eu comecei a ir com outra abordagem, putz, legal. Então, quando eu mostrei lá a solução que a gente implementou na época, que trazia visibilidade, trazia inventário e trazia segurança, o pessoal, caramba, que legal. Pô, tem como deixar um dash aqui na oficina? Legal. Então o pessoal começou a entender, mas foi uma abordagem e tá lá até hoje, tá funcionando. Sim, lá foi tá um rodando. grande caso. Foi um grande caso. Eu não lembro se a gente teve alguma revista, alguma coisa, eu não lembro, mas eu lembro que foi bem falado ali na época. E foi muito, muito próximo. Mas essa é a visão que eu vejo do Porto de Santos, e ainda com essa baixa maturidade com relação à importância dessa parte operacional, né? Operation Technology, né? Que é toda a parte operacional, toda a parte ali de mecânica, ali, toda a parte que faz o porto movimentar, né? E tem 2 índices que é bem interessante, que é um índice que eles usam no porto, que é o MPH. MPH. Que é o movimento por hora. Então, quantos containers eu consigo movimentar por hora? É um índice de eficiência. É um índice de eficiência. E aí era curioso, e foi meu aprendizado na época no Porto, que era assim, o movimento que o operador faz lá, quando ele desce lá o spreader, né, que é aquele gancho lá que trava o container, tira do navio e coloca pro carro, pro caminhão, ele não pode fazer um movimento quadrado.
porque você leva mais tempo. Ele tem que fazer um movimento de parábola, porque você é mais performático. E aí eu lembro que o diretor lá, o gente ficava lá na janela olhando. Pô, o cara tá fazendo movimento quadrado, pô, tem que treinar esse cara e tal. Então, tudo isso foi legal porque eu fui entendendo esse Mas movimento. é só estando lá pra você saber. Você tem que ir lá. E aí eu falei, putz, o movimento da parábola é interessante, cara, porque a gente consegue garantir aqui, ou com o próprio monitoramento que a gente está tendo de OT para segurança, eu preciso entregar algum dado para esse cara de telemetria Isso. que eu vou conseguir agora coletar com segurança para saber se esse movimento está sendo... Porque esse movimento ele tá lá no PLC. Com certeza. E aí eu consegui Toda fazer essa esse convencimento. telemetria. Então, cara, isso para mim foi um projeto bem legal. E essa visão do porto ainda, que, se eu não me engano, esse terminal que eu trabalhei é o único terminal do Porto de Santos que tem essa solução de segurança de OT. Nenhum outro tem hoje. Eu não me lembro também de outro que tenha... A gente não tem hoje isso. E isso é uma dor latente, cara, porque a gente tá agora trabalhando, tem um fornecedor novo junto com a gente, né? Um vendedor novo, que é a Clarot. E a gente trouxe eles Abraço, Ítalo. O grande Ítalo. O Ítalo, o Rafa, que é Caissara, o Danilo, tá todo o pessoal lá dando um maior suporte pra gente. E para trazer aqui de fato. Então a gente tá num momento agora de evangelizar a pauta, né? Sabe outra coisa legal da Clarot? Eles já têm essa visão de risco também. Então a gente está conseguindo alinhar todo esse discurso, né? Em prol dessa elevação de maturidade, né? E acho que eu acho não, né? O próximo passo agora é a gente fazer essa pesquisa nesse segmento local, entregar isso para a sociedade para verem, né, o real impacto e trazer essas pessoas para uma conversa, esses decisores, esses líderes, para discutir a pauta, que é extremamente importante entender. Ó, tá vendo? Eu não tô falando mais de risco tecnológico, a gente tá falando de risco de negócio. Sim. Então agora eu vou te dar todo aqui o vocabulário agora para você defender isso daqui dentro da tua empresa. Outra coisa que eu gosto de enfatizar é que cibersegurança é um risco sistêmico, que tem a ver com a parte dos fornecedores, dos seus clientes, né? Então tudo isso tá conectado. Ou até mesmo o site do governo, que se está indisponível, pode, né, também gerar um impacto ali no processo. Isso é uma coisa que também tinha me questionado por a gente ter feito esse trabalho lá junto com a Brasco, ou feito o lançamento na B3. Não vou responder o mesmo assessment que um grande banco respondeu. A gente toma cuidado também com esse tipo de abordagem. Então, quando a gente olha a maturidade de empresa, não está necessariamente ligado ao faturamento dela. Então, a gente olha com as lentes de governança organizacional. Legal. Então, se você tem a figura do CIO e do CISO, na hora que você vai começar a responder, você seleciona, sim, você tem um questionário de 150 perguntas. Se você coloca só tem o CIO, ainda não tem o responsável de cibersegurança, são 70 perguntas. Então você tira um pouquinho daquela carga, né, um pouco mais cyber na veia, mas você tem ali coisa de continuidade, governança, processo, identidade, tudo certinho. E se você não tem nenhum dos dois, você é uma startup, uma empresa familiar, de repente do agro, né, uma empresa de transportes um pouco menor, são 20 perguntas que o dono, fundador, o CTO conseguiria responder. Então não só você vai ver a maturidade do Brasil, da tua vertical e da sua maturidade. Então você consegue ter o recorte adequado para conseguir ter esse poder de comparação. Riquíssimo, riquíssimo. Isso muito acho bom. que é totalmente relevante e necessário, né? Acho que ter essa visibilidade. E você sabe que esse é um assunto, cara, que eu sempre me preocupei. E hoje na PeerSec é o que eu me preocupo de entregar essa visibilidade para o cliente, né? A gente tem alguns processos internos que a gente foi amadurecendo e desenvolvendo para dar essa lucidez pro produto, pro serviço que a gente está entregando e pro cliente também tomar a decisão dele e entender, putz, legal, pô, eu tava aqui, agora eu tô aqui, enfim. Então, ter essa lucidez é legal. E uma outra coisa que chamou a atenção na PeerSec, do que eu vi, é a parte do Customer Success, né? Você é super intencional em entender como está essa entrega dos projetos. Ou mesmo com a Bifish, né? Você não está fazendo uma campanha só na semana de cibersegurança. Isso é um trabalho contínuo. É um trabalho contínuo. E a gente entrega isso como serviço, né? Então, e isso é uma regra que eu adotei lá dentro da empresa, que assim, a gente não traz nenhum fabricante se a gente não puder operacionalizar esse fabricante. Porque, assim, um posicionamento nosso que está muito claro, assim, eu não quero ser um tirador de pedido. Parceiro transacional. Eu quero te entregar uma licença de algum produto, mas eu quero te ajudar a operar isso. Porque eu já sofri isso, Nick. Eu comprei já soluções de que a pessoa me vendia em janeiro e me chamava para tomar um café em novembro porque estava próximo da renovação. E eu passava um ano com um elefante branco e não usava, e era dinheiro jogado fora. Então, para não correr esse risco, né, e o cliente enxergar valor de fato e passar uma jornada longa comigo e eu entregar o que de fato ele precisa, esse é um modelo que a gente outro exemplo que é super importante a gente lembrar.
tem muitos produtos implementados que você só usa 10% da capacidade total dele. Então, quando você tem um parceiro treinado, capacitado, certificado, ele vai te ajudar a fazer o melhor uso dessa ferramenta. Tem outro dado aqui para as empresas grandes, esse é, acho que, das empresas grandes. Em média, as empresas têm 70 produtos de cibersegurança, 30 fornecedores de é um número muito grande, tem os silos entre as ferramentas, treinar, capacitar o pessoal. Quando você tem esse parceiro que ele é especialista, ele consegue até olhar para o teu portfólio de produtos e falar, olha, nessa plataforma a gente consolida esses dois, aqui mais um. Então, em vez de você ter 10 produtos de cibersegurança, 10 fornecedores de cibersegurança, você consolida para 6. Já reduz o custo operacional de contrato, de manutenção, de tudo. E diminui o risco também. E diminui o risco, porque você reduz os silos, né? Exato. Então, ter um parceiro consultivo nesse processo é muito importante. É muito importante. Que legal. Bom, caramba, a conversa fluiu aqui. Eu tô olhando aqui o time aqui. Que legal, né? Quando o papo tá bom, as coisas vão bem rápido. Sim. Bom, estamos partindo aqui já para o final. Eu queria que você deixasse uma mensagem, o que vem aí para esse ano agora com Verta, né? Aproveitando para reforçar aqui nossa parceria, né? Acho que a minha mensagem aqui para final, aqui antes do Nick falar, eu acho que não importa o tamanho da sua empresa, acho que ter visibilidade, medir risco, entender, e não estou falando só de riscos digitais, é risco de negócio, né? Que é o que a Verta, junto com a Persec, aqui está se dispondo a fazer para entregar aqui para os nossos clientes. Tem que ser medido, tem que ser enxergado, tem que ser visto, tem que ser monitorado, trabalhado para ter continuidade, longevidade, né? E ter uma entrega ali, de fato, e até um respeito, né, para os clientes, né? Enfim, né? Você está preocupado, né? Mas fala aí, Nick. Que você... Eu estou muito feliz durante toda essa jornada, são mais de 20 anos em cibersegurança, eu sempre fui vendedor de um fabricante, né? Agora eu sou fundador de um fabricante, assim, eu te falo que tem um gostinho especial, né? Mas eu só pude estar aqui porque eu passei por tudo isso, profissionais que me ajudaram. Eu também sou muito grato a todos que estão me dando uma oportunidade, como você. Todo lugar que eu tenho ido, o pessoal tem aberto as portas. Se de repente não dá para viabilizar o projeto, dão feedbacks, qual é o motivo. E por ser uma empresa brasileira, a gente consegue ser muito ágil, no sentido de, se tiver uma funcionalidade para melhorar a solução, a gente vai desenvolver, vai fazer. E quando eu trabalhava nos fabricantes gringos, na hora que eu pedi uma funcionalidade para um cliente do Brasil, destoava. Eu tenho um grande banco americano que vai gastar tudo isso se eu desenvolver a funcionalidade dele, mas a sua não vai trazer tanto dinheiro. Então, essa requisição era deixada de lado, né? Um outro ponto que eu digo que é importante é você também reduzir a dependência do teu orçamento da dolarização. Perfeito. Porque você tem o teu orçamento, de repente o dólar dispara, como está acontecendo nos últimos dias, esse teu orçamento diminui, mas o desafio de cibersegurança só aumenta. Então, como que você consegue balancear, né? Isso? Uma das opções é reduzir a dolarização, outra é plataformização e outra é um parceiro para te ajudar nessa jornada, né? Então, mensagem final é que eu estou muito feliz com essa nova jornada, conto com o apoio pelas oportunidades de vocês também e vamos junto nessa jornada, né? Vocês responderem essa pesquisa, né, que é uma iniciativa do MIT, o Verta é uma coisa, o MIT é outra, né? A gente só tem uma parceria. Vai ajudar vocês, vai ajudar o nosso mercado, a gente ter um recorte local. Não adianta trazer o relatório dos Estados Unidos, da Europa, na hora que você estiver conversando com o dono da empresa, com o presidente, com o conselho, não vai gerar essa empatia, né? Então, quando a gente trabalha com dados locais, a gente consegue realmente ter um impacto maior. Perfeito, é isso. Obrigado, Nick, de novo, pela sua participação aqui. Tô muito feliz aqui. Acho que a gente tá começando bem pra caramba aqui os episódios. Só Glauco, você agora. O próximo convidado também de peso que vai chegar aqui. Obrigado, agradeço aos nossos espectadores. Comentem aqui, a gente vai deixar todos os links aqui de tudo que a gente falou para vocês interagirem e participarem. E até a próxima. Valeu!